pergunta foi mais ou menos respondida, que foi justamente por conta do futuro do festival, e queria até dividir até para quem está pelo lado de tentar fazer uma cobertura crítica dos festivais, faz muita falta essa ausência da comunidade do festival, porque mesmo quem se adaptou a assistir filmes no computador, na televisão, faz falta justamente circular por esse núcleo de crítica, de realizadores, de você assistir os debates, né? Geralmente a gente tem que fazer uma opção, né? Agora nos festivais online, hoje a gente assiste uma quantidade grande de filmes e acaba não tendo tempo de assistir a um debate. E para quem se propõe a analisar a obra pela perspectiva do festival, sob uma perspectiva, realmente é difícil. Mas, por outro lado, é inegável que os festivais nesse formato online, não sei se pela novidade da plataforma, teve um alcance muito grande. Assim, a gente está recebendo as informações de outros festivais. O Olhar de Cinema, justamente pelo catálogo diferente até de tudo que já foi exibido nos outros festivais online, com certeza vai ter um sucesso parecido ou até maior, mas a gente já teve festivais que teve 100 mil acessos durante a semana, como a Cineop, o Ecrã, que era ali no MAM presencial, teve ali 25, 30 mil acessos em uma semana. Então, é inegável que o público veio, né, por conta de não ter essa limitação espacial, assistir. Então, eu acho que vai se tornar um pouco... nas próximas edições, mesmo com a volta presencial, acho que a gente vai ter essa discussão sobre se é possível fazer um festival híbrido ou não. E aí eu queria a sua opinião justamente sobre essa possibilidade. Assim. Vamos dizer que tudo dê certo e que a gente possa, daqui a 6 meses ou um ano, a gente possa ter as atividades totalmente presenciais. Esse acesso, você reputa mais a novidade da plataforma, essa possibilidade da gente poder viajar até Curitiba ou viajar até o Rio de Janeiro, quem não sem precisar sair de casa, ou se é algo que veio para ficar e a gente pode esperar um braço virtual, uns festivais híbridos cada vez mais presentes no dia a dia, mesmo com o fim do isolamento social. Cara, eu acho que é o seguinte, tem vários lados para se olhar essa questão, inclusive lados no sentido de que são perspectivas diferentes mesmo. Tem uma perspectiva que é super importante, que muitas vezes as pessoas ou esquecem, ou muitas, inclusive, não sabem mesmo, que é que, em parte, uma das dificuldades de um festival realizar essa difusão online dos filmes não partia nem só necessariamente dos festivais, mas muito principalmente dos produtores e distribuidores dos filmes, porque ainda existe, quer dizer, sei lá eu se ainda existe por quanto tempo, de que jeito, mas em suma, existe uma janela, chamada janelas, né, de consecução da exploração de um filme, seja exploração no sentido comercial, seja exploração no sentido de chegar a mais público e com mais atenção, gerar atenção e tudo mais. E os festivais na sala de cinema estavam na ponta lá inicial, ou seja, o primeiro, e aí isso ia fazendo uma cascata, né, em momentos diferentes, com variação de quanto tempo entre cada coisa, em cada país, ou dependendo do tipo de filme e tudo mais, mas o festival na ponta e a disponibilidade, digamos, em casa, online, principalmente gratuita, como a última ponta, né? Para vários produtores e distribuidores, que são quem tem efetivamente os direitos sobre os filmes para, inclusive, liberar a exibição deles para os festivais, em grande parte era um impedimento que eles mesmos colocavam e pediam sobre os filmes para um primeiro momento de exploração, que é o que os festivais permitiam. Então, uma primeira pergunta prática a ser feita sobre isso não tanto da vontade ou não dos festivais na sua relação com o público, mas será que os produtores e distribuidores vão achar que essa abertura foi positiva ou fez com que eles tivessem que acelerar determinadas explorações e que eles não querem voltar a fazer isso no futuro, caso voltem a poder ter essa estrutura? Porque, por exemplo, no caso do Olhar, eu acho que assim, quando todo mundo entendeu o que era esse ano e que todo mundo ia ter que mudar seus paradigmas, no mínimo para esse ano, talvez para o futuro, mas no mínimo para esse ano,
e que especialmente o Brasil estava dentro da situação sanitária específica que ele está e tudo mais, e que não ia ter outro jeito dos filmes serem vistos, quase todo mundo estava disposto a fazer essa exibição online. Quase todo mundo, como eu disse, 4 ou 5 filmes internacionais e brasileiros preferiram não passar no olhar, tendo sido, entre aspas, convidados, selecionados e tudo mais, porque ainda entendem que não querem passar online como experiência nesse momento e preferem ficar para o ano que vem ou para o futuro do que viver dessa maneira no momento. Então, ainda é importante notar que, embora a maior parte das pessoas não esteja vendo isso, vivendo isso, tendo contato com isso, de fato, uma série de filmes ainda prefere não fazer esse movimento. Então, tem a primeira questão, que é o interesse e a visão dos detentores de direito, como a gente fala, ou seja, os distribuidores e produtores dos filmes. Isso é um primeiro ponto. Sobre o festival, sobre a perspectiva do festival, eu acho que, claro que é muito interessante poder dar acesso, principalmente a pessoas de lugares aonde o festival não conseguia chegar antes, mas, por outro lado, existe a questão que de que maneira, nessa possibilidade de uma exploração híbrida no futuro, você vai conseguir fazer isso sem perder a atração para que as pessoas vão ter a experiência comunitária presencial na sala de cinema. E isso ainda está por ser visto, se de fato acontecerá ou não e de que jeito, né? Isso para o circuito comercial como um todo, mas especialmente para o universo dos festivais e do cinema chamado de arte, ou cinema de repertório, como a gente chama, né? Então, o quanto você consegue, porque a gente adoraria incluir coisas que não façam a gente perder o que a gente tinha. Será que será possível? De que jeito? Como? Então, é uma pergunta que ainda precisarão ser respondidas. E tem um terceiro lugar, que é esse lugar do ponto de vista do público, né? Porque eu acho que eu tenho recebido, até por estar fazendo olhar e envolvido com outras coisas, eu tenho estado muito atento e conversando e querendo ouvir e perceber experiências muito diferentes das pessoas sobre o que elas estão vivendo. E, na verdade, assim, a gente recebe experiências muito variadas, porque, assim, primeiro, tem uma questão que a grande maioria dos eventos, não é o caso, inclusive, do Olhar, mas a grande maioria dos eventos está propondo um acesso gratuito aos filmes, né? Então, de que maneira esse modelo é factível de se manter, de que maneira ele é, inclusive, desejável de se manter e de que maneira ele implica em qual resultado prático. Porque, assim, falando aí da minha experiência como espectador em alguns desses festivais, eu entrei em algumas sessões que eu saí, por vários motivos, porque os filmes estavam travando, porque eu estava em casa assistindo, em vez de estar numa sala, e aí o meu filho teve que me chamar, eu tive que fazer uma outra coisa, tive que fazer assim. Então marcou lá o meu número, eu estava lá, mas eu não vi o filme, de fato. Então, assim, eu tenho muito temor desses números de internet, porque a experiência indica, seja na questão de leituras de texto, seja na questão de próprio acesso a filmes, principalmente de longa-metragem, que você ter lá uma marcação de visualizações não significa que os filmes foram vistos de verdade. E aí, de verdade, aí entra a minha outra questão, que não é uma questão só de ver inteiro, mas ver mesmo, assistir o filme, se dedicar a ele, fazer um contato com ele enquanto obra, ele mobilizar questões dentro de você, estéticas, questões humanas, questões o que for. Ou você está ali, ligou o computador do lado, ao mesmo tempo você está vendo um jogo da NBA que só tem naquele horário na outra televisão, então você dá uma olhadinha no computador, olha um pouquinho para a NBA, chega o seu filho, vai fazendo não sei o quê. Então, assim, você está realmente vendo o filme? Você está entrando no universo dele? Você está dialogando com ele? De que jeito, né? Então, eu tenho um pouco de medo dessa coisa da internet, principalmente nessa questão dos cliques e dos views, porque ele entra numa coisa que não é uma novidade que a internet inventou, mas que ela permite expandir muito, que é uma numerização da experiência, e aí você passa a acreditar nesse número acima das experiências vividas, reais e palpáveis. E aí eu me lembro sempre, por exemplo, o Carlos Reichenbach, ele diz uma vez, não por acaso num festival presencial, onde estávamos juntos e conversando e tal sobre uma série de coisas, ele falou de uma vez que ele estava num festival em Roterdã, vendo um filme, e ele falou assim, começou uma sessão lá de um filme que saíram, sei lá,
70% do público em algum momento, porque era um filme longo e exigente, uma série de questões, não sei o quê, mas o Carlão sempre falava, eu prefiro um filme que no final ficam 20 pessoas que sairão daquela experiência totalmente transformadas por aquele filme, do que um filme que é visto por 200 mil pessoas que 4 dias depois não lembram mais que viram aquele filme. Eu prefiro os 20 transformados pelo meu filme do que os 20 mil que não lembram dele depois. Então, assim, essa questão da numerização dos resultados, ela é muito boa para determinadas coisas, inclusive para coisas financeiras, para justificar, conseguir patrocínios e dar alcance, falar disso aqui, mas a gente não vive só disso, não é o nosso motivo para estar aqui fazendo isso, para lidar com isso, para gostar de estar nisso, a numerização. Então, eu tenho um pouco de temor do que a gente está abrindo mão para atingir essa numerização, sendo que essa numerização ela não significa necessariamente as experiências de assistir filme que a gente imaginou quando a gente selecionou esses filmes, botou eles para conversar uns com os outros numa programação, gostaria de criar uma comunidade e tudo mais. Então, assim, eu não estou negando que existe muita gente que vai ter uma experiência ótima, muita gente que a maior parte da vida, se não a vida inteira, assiste filmes no computador ou na sua televisão, e que tem experiências muito verdadeiras e profundas ali. Isso acontece sim, isso existe sim, isso é possível sim. Agora, eu tenho certeza que não é no número desses números que a gente vê quando fala de views, de acessos, de não sei o quê. Então, assim, de que maneira a gente consegue manter que essas experiências possam chegar a algumas dessas pessoas e elas estarem incorporadas de várias formas na experiência de participar de um festival, mas não iludidos só por esses números que atingem tais cifras ou tais coisas, ou tal, e dizer, putz, agora melhorou muito o festival, porque agora, sabe, antes o festival era visto por 300 pessoas numa sessão no MAN, como você falou do ecrã, sei lá, no MAN 200, 100, 50, que seja, e agora ele está chegando a 20 mil. Mas quantas dessas 20 mil estão dando para o festival, para os filmes, para o retorno que aquelas 20, 30 numa sala davam e geravam uma outra coisa disso, que é da experiência da arte, da experiência do convívio, da experiência da troca humana, coletiva e tudo mais. Então, eu acho que são desafios. Eu acho que é possível, acho que a gente ainda está procurando formas. Acho que tem uma última questão que eu já tratei de alguma maneira, mas que eu acho que é importante, que é essa questão do estar em casa no meio do seu cotidiano, né? Esse momento que a gente está vivendo, que em grande parte, pelo menos muitos de nós que puderam, ou que tiveram, ou que conseguiram manter o seu cotidiano em casa, só que aí os festivais estão entrando na sua casa, mas eles estão entrando com isso tudo, com trabalho, com estudo, com família, Então, assim, você está fazendo parte deles de uma maneira muito diferente do que você fazia quando, mesmo que, por exemplo, eu, por causa do meu filho, por causa do meu trabalho, talvez o Festival do Rio, hoje em dia, eu não consiga ir como eu conseguia quando eu tinha 15, 16, 20 filmes. 15, 16, 20 anos de idade, 25 anos de idade. Naquela época eu tirava 2 semanas e ficava de meio-dia à meia-noite no cinema todo dia, 2 semanas. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas ainda assim eu consigo me programar e tirar aquelas 2 semanas e vou ver, sei lá, 10 filmes, 8 filmes, uma tarde na semana, algumas noites, e ali eu me dedico ao festival e vou para o festival e participo daquilo, seja como espectador, seja como troca, conversa, debate, encontro e tal, e volto para casa. Agora está tudo misturado. Então, nesse misturado, será que eu participo mesmo das coisas? Até quando eu consigo participar? E muita gente já está falando de estafa, né? Pessoas que antes eu não podia mesmo, eu não vou poder viajar, não vou poder ir para o Olhar, não vou poder ir para o Cineop, não vou poder, então eu já perdi, não vou participar desse, tudo bem, mas aí eu me dedico no Festival do Rio, me dedico na curta, mas não, agora está tudo em casa, então eu tenho que participar de tudo, eu sinto uma obrigação, porque está tudo aqui, está tudo disponível, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho meu trabalho, então vai gerando, inclusive nas pessoas, um desagrado, inclusive eu já percebo em algumas mensagens que eu vejo em rede social ou de próprios amigos em WhatsApp, conversa assim, tipo, eu tô preferindo nem ficar sabendo, porque me dá nervoso saber a quantidade de filme que tem no meu computador que eu podia ver hoje, mas que eu não vou conseguir, então eu não quero saber, não me fala, ou então cansei, agora, tudo bem, vai ter o Olhar até o dia 15 de outubro, legal, mas 22 de outubro começa a Mostra de São Paulo, e aí são 2 semanas, são 150 filmes, não, agora chega, parei no Olhar, não quero, então assim, está sendo assim essa delícia de que
estamos em casa, estão chegando os filmes, estamos ligando e vendo filmes o dia inteiro, experienciando o melhor do cinema e do audiovisual e da... não sei, entendeu? Então, eu acho que é isso. Assim, eu tento, na vida como um todo, mas especialmente nessa parte profissional, especialmente nessa parte profissional, eu tendo a não tomar uma postura nem pessimista, mas também não deslumbrada com determinadas situações que aparentam trazer só ganhos, mas que esses ganhos têm que ser contextualizados. Então, é o que eu estou tentando ver dessa maneira. Tem ganhos? Tem. Vamos aproveitar? Vamos. Tem coisas que são perdas muito claras se a gente tiver que ficar fechado nesse formato? Tem, muito claras e muito grandes perdas. Vamos falar delas também. Dá para a gente tentar transpor alguma experiência do que era o presencial para vários formatos do online, não digo, no caso, só o acesso aos filmes, a troca entre as pessoas, os encontros, a discussão, dá para fazer? De que jeito é? Como é que é melhor? Então, assim, é isso que a gente está tentando. No Olhar, a gente quebrou muito a cabeça sobre isso, né? Discutindo essa questão, por exemplo, na decisão que a gente fez de não fazer debate durante o evento, ao vivo, depois das sessões dos filmes, porque a gente achava que não fazia sentido a gente ficar brigando com esse tempo já escasso que as pessoas têm para dedicar a fazer alguma coisa, para ainda ficar em dúvida se assiste um debate ou vê um filme. A gente quer que ela veja o filme. Então, se você só tem um tempo para alguma coisa, online, em casa, vê o filme. Porque é melhor você ver o filme do que ficar... Não, aí o horário, o debate é às 6, a live às 7, aí tem não sei o que, eu vou ter que deixar de ver um filme para ver. Não vai ter que deixar de ver nada. Vê os filmes, por favor.